Olá, professor Leonan Rodrigues, de História, aqui no projeto Estudaê, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação, aqui na sua e na nossa plataforma Gonçalves Dias. Pegue papel e caneta e vamos para a aula. Hoje nós iremos tratar, nesta aula, sobre a origem, algo muito ainda incipiente dentro da história. Por isso eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar aqui, porque é a construção da história, é aquilo que fundamenta todos os princípios historiográficos que nós iremos ver em outras aulas, até mesmo na primeira, no segundo, na terceira série do ensino médio. Então vamos para a nossa aula. A construção da história, ela nos traz um ponto muito importante, que é as fontes históricas. Bom, para que a gente possa, de fato, escrever sobre um evento, algo que ocorreu um tempo, às vezes, muito longínquo, mas também mais próximo de nós, é preciso que nós tenhamos fontes. As fontes vão nos dar as informações para que a gente possa escrever, para que a gente possa narrar os eventos históricos. Então, um ponto importante para que você possa pensar que quais são as fontes históricas. E isso faz parte do trabalho do historiador. Então, quando nós falamos sobre as pinturas rupestres, o Egito Antigo, a Mesopotâmia, são todas informações que foram trazidas por alguém um pouco mais para trás. Então, é importante entender que as fontes históricas elas podem ser documentos, elas podem ser vestígios, marcas da presença humana no tempo. Então, os homens, eles vão modificando a paisagem, vão modificando o seu habitat e esses vestígios, às vezes algo de cerâmica, de madeira, de osso, e isso faz com que arqueólogos, historiadores, todos estes profissionais possam recuperar um pouco dessa história. Professor, mas será que essa história é igualzinha o que aconteceu lá? Não, gente, a gente não pode pensar que aquilo que está sendo narrado na história aconteceu de forma bem igual daquilo que você está lendo em um livro ou assistindo até mesmo em um filme. É uma interpretação que é feita. Mas o historiador, ele examina, ele interpreta os documentos para construir um conhecimento sobre o passado. Então, esse conhecimento passado é que chega até você. E aí você vai examinar. E você pode questionar também, porque não é um conhecimento único, não é um conhecimento que não pode ser questionado. Agora, é uma interpretação que os historiadores irão fazer. Então, tudo que você lê sobre história do Egito, da Mesopotâmia, dos hebreus, dos fenícios, dos gregos, dos romanos, ou até mesmo do Brasil, do Maranhão, é uma interpretação dos historiadores, mas não é de qualquer forma, gente. É a partir das fontes históricas. Vamos um pouquinho mais para frente. Dentro das fontes históricas, nós temos uma classificação. E essa classificação é importante para nós entendermos que em cada momento nós iremos utilizar uma fonte escrita, mas também podemos utilizar uma fonte iconográfica, ou seja, uma imagem, ou também as orais. Bom, professor, mas aí não dá para utilizar, por exemplo, com os primeiros homens, aqueles que viveram ainda no que se denominou de pré-história. Claro que não, as fontes orais, elas estão muito mais de um tempo diferente daquilo que nós estamos ainda construindo aqui dentro do entendimento do que é história. E nós temos as materiais. Então, essas 4 classificações nos dão condições de reconstruir esse passado, de tentar entender o que aconteceu com os primeiros homens, mas também muito mais próximo de nós, uma década, um século antes do que nós estamos falando aqui. Então, esses são os 4 tipos: escritas, iconográficas, orais e materiais. Mais à frente, a gente vai entender que aquelas pinturas rupestres, que às vezes as pessoas pensavam que eram só pinturas, elas também trazem em si toda a história de uma comunidade, das lutas que travaram para a sobrevivência. Um pouco para frente. E aí nós temos o patrimônio histórico. Aquela cidade onde você mora, ou até mesmo numa grande cidade, você tem patrimônio histórico. Por exemplo, em São Luís, você tem, claro,
os arquivos públicos, as bibliotecas, as universidades, as igrejas, mas aonde você também está, você tem também esse patrimônio histórico, que são, né, esse momento em que você lê a partir daquele edifício, a partir de qualquer objeto, você compreende um pouco do passado. Então, dentro da construção da história, nós temos, né, as fontes que podem ser encontradas em arquivos, em museus, bibliotecas, universidades, igrejas, galerias de arte, etc. E aí podem ser documentos que são oficiais, mas também pode ser documentos que são particulares. Uma carta, um texto, um diário de alguém que é muito particular, mas que também nos transporta para o passado e a gente entende um pouco mais daquele cotidiano daquelas pessoas, do cotidiano daquelas famílias. As famílias, claro, elas não são as mesmas em tempos diferentes. Elas, de fato, elas vão ser, né, trazer alguns pontos em comum, mas em sua maioria diverge totalmente, porque cada cidadão, cada família, cada pessoa está em seu tempo. Publicações, trabalhos científicos, imprensa, jornais. Os jornais é uma fonte histórica preciosa porque ele narra os acontecimentos do dia a dia das pessoas, da cidade, do campo, né, do mundo de uma forma geral. Então é importante também. Nós estamos, claro, vivenciando hoje um outro momento em que esses jornais já não são tão impressos, eles estão disponíveis nas redes, né, na rede mundial de computadores, da internet, e aí você já não precisa mais daquele impresso, mas mesmo assim ele é importante para narrar os acontecimentos da cidade. Vamos para frente. E aí nós temos um ponto que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Anote aí no seu papel, porque é importante. A construção da história, ela tem um tempo cronológico e ela tem um tempo histórico. Então, em história, a palavra tempo, ela pode assumir esses dois sentidos. É muito importante isso. Nós temos dois sentidos para assumir dentro da história. Um tempo cronológico, que diz respeito à medição do tempo, dos anos, dos séculos, dos milênios, e um tempo histórico, que ele vai, de uma certa maneira, trazer, né, o que faz parte, o que vai identificar ou significar aquele período. Então, eles são diferentes. O tempo cronológico, ele traz uma divisão do presente, do passado, do futuro. Isso faz parte do tempo cronológico. Mas vamos ver aqui o tempo histórico. Já o tempo histórico, ele diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes. Pode ser uma mesma cultura, as pessoas estejam em um tempo histórico ou possam estar num tempo cronológico, diferentes. Bom, como é que vai acontecer isso? Eu já mostro para vocês. Mas é importante entender esses dois significados. O tempo cronológico, ele diz respeito à medição do tempo, à classificação em séculos, em anos, em milênios, que nós costumeiramente fazemos dentro da história, e o tempo histórico diz respeito aos costumes. Aquilo que é feito, por exemplo, no tempo passado, que hoje não é mais. Você conversando com seus avós, com as pessoas mais velhas da sociedade, uma pessoa anciã ali do seu vizinho, vizinha, ele vai contar algo que você não vivenciou, que é um tempo em que ele vivenciou, às vezes uma questão cultural, social, ou até econômica, e que é diferente do hoje. Mas também pode acontecer casos em que você tenha comunidades que estão vivenciando o mesmo tempo cronológico, mas tempos históricos diferentes. Nós vamos já ver esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Nessa próxima tela, mostra dois diferentes, né, tempos aqui de verificar a história. Então, de um lado você tem a foto, né, da cidade de Belém, né, dentro de um programa chamado aqui, né, Brasil Visto de Cima, e do outro lado você tem uma plantação, né, ali, deve ser de mandioca, né? Essa plantação de mandioca e essa cidade aqui de Belém, elas estão no mesmo tempo cronológico, mas elas estão em tempos históricos diferentes. Então você vê aqui toda uma arquitetura da cidade que é diferente, por exemplo, daquilo que está lá no campo, na produção agrícola dessas pessoas.
Então, eles estão no mesmo tempo cronológico, vamos dizer que eles estão em 2025, mas em tempos históricos diferentes. Por quê? Porque aqui você tem uma cultura diferente aí nessa imagem que está de Belém, daquela que está na plantação. Então, entenderam? Nós temos um tempo cronológico para essas duas imagens, que seria 2025, mas nós temos tempos históricos diferenciados. Por quê? Porque você tem características e costumes que são diferentes, são díspares, mas claro que traz alguma confluência. A gente não pode dizer que eles estão fora de um tempo, alguém está suspenso e outro está na Terra. Mas é importante pensar que alguns costumes nessas duas imagens nos mostram que são totalmente diferentes. Bora para frente. Então, gente, dito isso, a gente tem o quê? A cultura, o registro dessa cultura. E aí as sociedades, elas vão registrar o seu tempo de maneira diversa, de acordo com o seu modo de vida e a sua cultura. Exemplo disso são os diferentes calendários que nós temos. Nós temos um calendário judeu, nós temos um calendário cristão, nós temos um calendário muçulmano. Mas, professor, eu quero perguntar uma coisa, estou aqui inquieto. Esses calendários, professores, por que tem tantos? Não é o mesmo tempo cronológico? Bom, a gente vai entender que não. Esses povos, cada cultura tem o seu próprio calendário. Povos que estavam aqui na América, antes mesmo dos europeus chegarem, eles tinham também seu próprio calendário, guiado pelo Sol, pela Lua. Então é importante perceber que cada sociedade ela tem a sua cultura e cada sociedade conta o seu tempo, da sua forma. E isso tem que ser, claro, respeitado. Cada um vai ter o início do começo mesmo, ali, o ano que findou 0 ou 1, e aí a gente vai entender isso dentro dos calendários, que eu vou trazer para vocês já já, mas é importante entender que o início, cada cultura tem um modo de pensar e de ver as coisas. Então é importante isso. Mas vamos ver aqui um pouco sobre esses calendários. Então aqui nós temos o calendário judaico, o cristão gregoriano e o calendário muçulmano. Então, observem aí da imagem que cada calendário desse, ele vai ter um ano 0, ou o início de tudo. Então, no judaico, o ano 1 é a criação do mundo para os judeus. Já no calendário cristão gregoriano, a criação do mundo para os judeus, que é o que é antes de Cristo, 3.760, antes de Cristo. E aí o nascimento de Cristo é que o ano 1. E aí inicia, né, o depois de Cristo, o antes de Cristo, depois de Cristo. Já no calendário muçulmano, a criação do mundo aqui para os judeus, né, você tem antes da Hégira e depois. Que isso? É a fuga de Maomé para Medina. Então, o ano 1 é quando Maomé foge, né, uma série de conflitos, e aí, para os muçulmanos, é o ano 1. Então, o ano 1, dentro do calendário judaico, é a criação do mundo para os judeus. O ano 1 para o cristão gregoriano é o nascimento de Cristo e o calendário muçulmano é a fuga de Maomé para Medina. Então, observe que você tem a cada um desses calendários o início, né, vamos dizer assim, de tudo para esses povos. São culturas diferentes. Se assemelham, chegam muito próximo, né, dentro de uma questão muito religiosa que vocês estão vendo nesses 3 tipos de calendários. Você tem um calendário chinês também, que é diferente, tem algumas representações de animais. Você tem um calendário que vai mais para a religião budista. Ou seja, você tem uma série de calendários. Professor Lanão, o que você quer dizer com tudo isso? É que cada povo tem a sua maneira e forma de medir o seu tempo. O seu tempo cronológico, que também se refere ao tempo histórico. Então é importante entender que qual é o melhor calendário, qual que está mais certo. Nós não temos isso. Nós temos sim calendários que estão condizentes com a cultura daquele povo que acredita naquele calendário. Geralmente, aqui no Brasil, nós utilizamos o calendário cristão. Então, nós entendemos que o ano 1 seria exatamente quando há o nascimento de Cristo, e isso está sendo contado. Eles se relacionam, esses calendários, porque nós vivemos, claro, em 2025, então, judeus, muçulmanos, cristãos, budistas, né, as religiões de matriz africana, todas elas convivem no mesmo tempo que nós estamos hoje. Claro que a percepção do tempo é diferente para essas pessoas. Vamos para frente, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, além de contar o tempo a partir de eventos que são diferentes, cada um desses calendários usa uma medida de tempo distinta.
tá? Então ele vai alterar, por exemplo, o calendário judaico, aos anos lunares, né, com os dias. Então é 383, 84, 85 dias. Já o cristão vai se basear no ano solar, né, que dá 365 ou 366 dias. Já o muçulmano tem como base o ano lunar, que vai estar entre 354 ou 355 dias, tá? Então vejam que é muito próximo, né? É muito tênue aí a diferença de um dia, de 2 dias, né? Mas o nosso calendário, nós temos, de fato, né, dentro do calendário cristão, nós temos esses 365 ou 366 dias, que aí é quando tem um ano bissexto, um dia a mais lá no mês de fevereiro, ok? Vamos para lá, gente. A contagem do tempo na nossa sociedade. Então, o calendário adotado no Brasil, na maior parte dos países ocidentais, né, que são cristãos, e é este calendário que nós seguimos, né? E aí nós classificamos os acontecimentos entre antes de Cristo ou depois de Cristo, né? E aí eu quero saber, professor, algo que eu não sei como eu vou classificar o tempo, né? Eu não sei se é século I, se é século II, não sei quando é século XIX, não sei quando é século XX. E aí uma dica importante para você que está assistindo a esta aula. É uma operação matemática, professor? É uma operação matemática, tá? Então, para saber o que século pertence a uma data qualquer, devemos utilizar essas operações matemáticas que são simples. Eu vou já explicar aqui para vocês. Então, olha só, todo ano que tiver 1 ou 2 algarismos, ele vai pertencer ao século I. Tem 1 ou 2 algarismos, ele vai pertencer ao século I. Então, vamos pensar no ano 16, no ano 20, vai ser o século I. Se o ano tiver 3 algarismos ou mais, elimina-se os 2 últimos algarismos e soma-se 1 ao número restante. Então, bora pensar aqui rapidamente. Eu tenho lá 1901. Então, os 2 últimos algarismos eu vou cortar e o 19 que vai sobrar eu vou somar com 1. Que século é? 20. Tá? Se eu tenho 2 algarismos, é o século I. Se eu tenho 3 ou 4, eu vou cortar os últimos 2, tá? E vou, então, ter o somatório do que restou a 1. E aí vai me dar o século. Caso a data termine em 2 zeros, basta eliminá-los e temos o século vigente. 1900, terminou em 2 zeros. Cortei século XIX. 1901, século XX. Professor, depois passou o ano? Sim. Passou o ano, já é aquela segunda regra que eu falei ainda há pouco. Então, é bem fácil entender essa contagem dos séculos. Por que isso é importante, professor, essa questão da contagem dos séculos? Porque você precisa situar cronologicamente, mas historicamente. Porque a cada século que nós vamos, então, passando pela humanidade, nós temos alguns acontecimentos muito importantes. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Então, para facilitar o estudo do passado, alguns historiadores vão dividir a história em 4 períodos, tá? Tomando como base a história europeia. Então, para eles, os acontecimentos antes da invenção da escrita fazem parte da pré-história. Mas muito cuidado, essa ideia de que só existe história a partir da escrita, ela cai por terra porque nós temos as pinturas rupestres. Ou seja, os antepassados deixaram os seus escritos do cotidiano a partir de imagens. E é uma forma também de escrita. Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode pensar que não existe, né, pré-história, ausência de escrita. Não, a escrita, ela, de fato, ela faz parte da contagem dos acontecimentos, né, daquilo que foi vivenciado pelos primeiros homens. Por isso que eu trago um exercício para você fixar essa questão, tá bom? Essa divisão da história, né, em 4 períodos, em pré-história, em história antiga, medieval, moderna, contemporânea, ela é somente didática, é somente para que a gente possa, né, ter algo para se situar. Mas vamos aqui para o nosso exercício. Olha aí, Enem 2007. Olha o que eu falei, ó. Uma pintura rupestre, né, da Toca do Pajaú, né, lá no Piauí. Então, essa imagem, ela mostra o quê, gente? Ela mostra o cotidiano, alguns animais, a caça desses animais. Então, isso, embora não esteja dentro, né,
de uma ideia de escrita que nós conhecemos, né, que esteja lá as letras, os fonemas, os grafemas, mas aqui também conta uma história. Então vamos lá para nossas enunciado da questão. A pintura rupestre, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. A letra A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Vamos aqui as outras alternativas. A letra D. Os rituais que envolvem sacrifício de grandes dinossauros atualmente extintos. E a letra E. A constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios da América durante o período colonial. Se você marcou a letra C, você acertou, tá? O aspecto da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Então, não existe ausência de informações. Você não conheceu ali, você viu que, de fato, aquela pintura, aquelas imagens traduzia como é que eles viviam? De fato, ainda não se pode chamar de pré-história como ausência da escrita, mas um período que meramente foi construído, ok? Bom, esta aula termina aqui. Não esqueça de ativar ali o sininho da plataforma Gonçalves Dias para você receber todas as notificações, tá? Na descrição desse vídeo você tem mais questões para que você possa aprofundar os seus estudos e nós vamos continuar estudando aí junto com vocês, tá bom? E aí o que eu falei no início, estuda aí. Até mais!